Onde é que está? Contenção de encostas. Contenção de encostas, a manutenção e monitoramento é uma ação usual da CEMOB, Ciência e Defesa Civil. Foram realizados 760 vistorias na área de risco, além de capacitar 350 voluntários. Vale dizer que no ano de 2013 nós trabalhamos muito nessa área e, graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima fatal e tivemos 3 deslizamentos graves em uma cidade que foi tomada por um volume de águas de maior registro na história dela. Então, a gente está trabalhando, inclusive, já mencionei aqui na primeira fala, para melhorar o sistema de vigilância de encosta, e nós vamos buscar referência em Angra dos Reis, que é o local que hoje é um dos mais avançados do país, porque sofreu um grande desastre, e aí, depois disso, instalou e desenvolveu um sistema muito interessante e de treinamento de comunidades, vigilância, que funciona muito bem e serve como referência para a gente. Vereador Davi Ismael. Se chegar, tem que pedir uma fila. Tá. Vereador Davi, me perdoa, faltou uma resposta. A cadeira anfíbia de praia acessível começa a funcionar no final de fevereiro, ainda nesse verão. E quanto ao vereador Rogerinho, ainda ficou para trás uma informação importante. Nós plantamos no horto 52 mil metros quadrados de grama esse ano e 360 mil mudas ornamentais nos jardins do horto. Então, uma recuperação ali pode melhorar, mas ela já está sendo feita. Boa noite, vereadores, boa noite, senhor prefeito, boa noite, Neuzinha, que no momento preside a sessão. Queria cumprimentar cada um dos que se fazem presente, na pessoa do Placidino, a quem eu estimo, a quem compartilho da mesma fé, quem tenho admirado seu trabalho, seu equilíbrio à frente do desafio que lhe foi posto. Quero agradecer a todas as pessoas que nos enviaram suas perguntas através do Facebook, do Twitter. Foi uma interação, senhor prefeito, que a gente pôde ter com as pessoas para que elas realmente se sintam representadas e para que elas, inclusive, tenham a oportunidade de realizar as perguntas que elas entendem pertinentes. Fiz esse trabalho nas ruas, queria optar pela dinâmica, na minha fala, dos 5 minutos, com a paralisação, e depois o meu retorno pelo tempo de 3 minutos. Desta forma, solicito que solte o vídeo. Qual pergunta você quer deixar para o nosso prefeito, Luciano Rezende? Luciano, eu quero saber como que a gente vai trabalhar os camelô aqui, ó. A gente está vendendo uma água aqui, ó. Nós estamos no ponto do ônibus vendendo, e os fiscais vêm querer tomar nossa mercadoria, tomar nosso produto. Como que significa isso, Luciano Rezende? Querido prefeito, estamos aqui na Cova da Jurema, um lugar maravilhoso, bem frequentado, mas a gente continua preocupado com as nossas águas. A gente sabe que a rede de esgoto está toda interligada, mas muitas pessoas aí continuam tendo problemas. Inclusive, eu, essa semana, faço canoa havaiana, caiaque, tive um problema de saúde em função disso aí, depois de ter caído aí. Então, vai o nosso apelo aí para as águas de Vitória, que ainda continuam aí, não tão favoráveis, não tão limpas assim. E esse trânsito aqui, que a gente vem para cá e demora 2 horas para voltar. Chega fácil, mas vai embora, parece que é um apelo para ficar, mas o trânsito sempre assim. Eu trabalho aqui na Cova da Jurema, no estacionamento da Cova da Jurema. As vagas são muito grandes. A gente pede que aperta mais essas vagas para que dá mais número de pessoal na praia, para que o pessoal se sinta melhor. Queria que pudesse fazer uma melhora nesse trânsito, né? Que hoje em dia, para você se locomover, você acaba gastando 1 hora para chegar no destino, então tá quase que impossível. Estamos aqui com a Ivonete, que quer deixar a sua consideração para o nosso prefeito Luciano Rezende. Nós temos visto qual a importância, como é importante o posto de informação para o turista. E a nossa preocupação é que você, o prefeito, possa reativar aqueles que não estão ativados, ou até o de Camburi também conseguir continuar com o de Camburi ali, que a maioria está hospedada na orla. Estamos enfrentando um problema com moradores de rua, craqueiros,
próximo à Praia do Suá e à Praia de Santa Helena. A minha sugestão é que a prefeitura faça não sei, acredito que tem algum tipo de trabalho, sim, de assistência social, que possa vir, pegar essas pessoas, levar para um centro de tratamento e dar uma vida mais digna a eles. Queria ainda, senhor prefeito, deixar a pergunta da Charle Fernandes, que questiona a prefeitura com relação à ciclovia da Ilha do Príncipe até o final do Porto Vitória, já que foram encerradas as obras da CESAM e essa tinha sido a justificativa que lhe fora dada. Fica a pergunta do Diego Vicentini, com relação, assim diz o Diego: senhor prefeito, em sua campanha um dos pontos discutidos foi segurança pública. Há hoje um cadastro de reserva enorme e altos índices de criminalidade. Existe a intenção de aproveitar os candidatos aprovados no curso de agentes comunitários? Se a resposta é afirmativa, se existe um planejamento já para esse início de ano, em razão da demanda. E queria deixar uma demanda do líder comunitário lá da Enseada do Suá. Ele questiona, e foi um debate que foi feito com relação à utilização da Praça do Papa, e ele questiona a forma com que precisa, algumas intervenções necessárias de imediato, para que a Praça do Papa realmente seja uma praça. Dentre elas, a construção de um bicicletário, a construção de vagas exclusivas para ônibus, de modo com que ele estacione o impacto das atividades que acontecem, dos eventos que acontecem na Praça do Papa, não sejam mitigados, sejam diminuídos. E solicita ainda a não utilização da Praça do Papa com eventos no período de férias escolares. Ok, vereador. Prefeito, pelo tempo de 5 minutos. Bom, parabenizar o vereador Davi Ismael, inclusive pela inovação. Ficou muito interessante. Parabéns. Parabéns à assessoria que se faz presente, é fruto do trabalho deles. Sobre camelôs, o ordenamento de camelôs está em curso. O cadastramento já foi feito na Praia de Camburi, Ilha do Boi e Ilha do Frade. Já está organizado. E a próxima etapa é no centro. Então, essa é a primeira pergunta. Sobre ligação de esgoto. Essa semana eu me reuni com Paulo Rui, que é o diretor-presidente da CESAM, justamente para que a gente possa avançar com essa agenda, que é uma agenda fundamental na cidade de Vitória. Eu quero, inclusive, pedir, vereador Gandini, vereadores, a participação dessa casa, porque nós vamos, ao longo desse ano, fazer essa discussão na cidade. A rede Águas Vivas está instalada, está pronta, e a cidade precisa ligar seus esgotos. E não adianta apontar mais ou menos culpado, é uma situação cultural, uma situação de estrutura que a cidade tem que enfrentar e fazer a ligação para que a gente tenha a despoluição das águas de Vitória feita de uma forma adequada em todos os pontos, não só nas áreas que hoje são possíveis de balneabilidade. As duas perguntas de mobilidade urbana, uma delas é curioso, porque a pessoa que pede melhorias no trânsito está dentro de um carro sozinho, né? Então, a gente já começa vendo aquilo que eu falei para vocês aqui. Essa discussão de melhoria de trânsito, ela é extremamente desafiante. É só olhar nas ruas aí, todo mundo querendo trânsito melhor e 90% dos automóveis, todo mundo com uma pessoa só, a cidade comprando automóveis a cada dia e a maior média de automóveis do país. Já dá para ver que por aí não há solução. Aquela região da Ilha do Boi, eu conversei hoje com o secretário Max e o subsecretário Zé Eduardo, nós precisamos de dar uma olhada naquela intervenção que foi feita, se eu não me engano, em 2011 ou 2012, ali naquela região. Me parece que aquilo não funciona. Não foi bem Então, eu já pedi à Secretaria de Transporte para que façamos um teste que é o seguinte: o fechamento daquele retorno manual com a Guarda Municipal e a observação se aquilo melhora o trânsito ali. Entendeu? Antes de fazer a obra, coloca o fechamento, observa alguns dias e vê se aquilo melhora. Porque do jeito que está hoje, realmente, ali tem um nó que não consegue ser resolvido adequadamente. Sobre o número de vagas para estacionamento, vale a pena checar a Secretaria de Trânsito, a pintura no chão das vagas ali na região da Curva da Jurema. Sobre o posto de informações turísticas de Camburi vai funcionar, já falei com o Léo, depois que o quiosque passar a funcionar ali, nós vamos ter que ter esse posto de turismo, às vezes até próximo ao quiosque. Pode ser um ganho para aquele quiosque ter o posto de turismo anexado a ele.
E o da Curva da Jurema, eu já pedi ao secretário de Turismo, Léo Crolin, para que possa retomar ao turismo. E o posto, eu volto a dizer, eu gostaria de esclarecer que não é só retomar o posto, ele tem que ter alguma atividade intensa ali de capacitação e de funcionamento. Senão você retoma o posto de turismo, ele fica vazio, mau atendimento, então a gente precisa de capacitar para colocar um posto ali que seja interessante. Sobre a epidemia de crack em Santa Helena, Praia do Suá. Infelizmente, a resolução do problema não tem a fotografia na primeira página. Tem mais de 15 dias que a Praça do Cauê não tem nenhum movimento de usuário de crack. Mais de 15 dias. Eu moro ali perto. Não tem uma fotografia, não tem uma matéria. Então, nós estamos trabalhando com o Onde Anda Você. Vou voltar a falar aqui para aquela moradora. Nós tínhamos exatamente 732 pessoas em janeiro de 2013. Nós documentamos tudo, fotografamos e filmamos, que nós sabíamos que daqui um ano e meio, podia ter questionamento. Está tudo documentado. E hoje nós tivemos em dezembro uma contagem que mostrou 246 pessoas e tem 10 dias que o nosso serviço não consegue chegar a 50 pessoas em toda a cidade. 10 dias. Então, nós estamos com a redução gradativa, essa redução muda de um local para o outro, mas a cada vez que ela vai mudando, ela vai se diluindo. E nós não trabalhamos com nenhuma ação que não seja acolhimento, respeito, sem nenhum tipo de violência, então os resultados, eles vão aparecendo com paciência e com respeito às pessoas que estão vitimadas por esse flagelo das drogas. Ciclovia na Ilha do Príncipe para o Porto Vitória, já falei aqui, é uma obra que nós já vamos licitar. As agentes comunitárias de saúde, assim que nós tivermos necessidade, elas serão chamadas. E a Praça do Papa, todos estão acompanhando. Nós fizemos um grupo que está discutindo a utilização da Praça do Papa, porque realmente, o ano de 2013, a Praça do Papa ficou com um barracão permanente montado, com eventos todos os dias. Então, é uma pressão naquela área que ela não suporta, a gente está achando um ponto de equilíbrio. Senhor prefeito, nos 3 minutos que me restam, queria reconhecer os avanços. Acho que o desafio econômico que passamos no ano de 2013, o cenário econômico desfavorável, Deus permitiu com que esse momento passasse, tivéssemos na liderança do nosso município, do nosso estado, 2 pessoas, 2 expoentes, com capacidade de arregaçar as mangas e conseguir cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso estado, cuidar dos capixabas. E esse reconhecimento eu faço a Vossa Excelência, faço ao nosso governador Renato Casagrande, e temos visto essa parceria que é salutar e precisa ser valorizada. Queria deixar também minha pergunta com relação à Academia Popular no bairro Nova Palestina. O cimento foi cimentada a área, a orla foi inaugurada, há uma importante intervenção que precisa acontecer através da instalação dos equipamentos. A CEMOB já fez sua obra, mas há a expectativa de que ainda no mês de fevereiro a colocação dos equipamentos. Queria agradecer a intervenção feita pela CETRAN, lá na rodovia Serafim Derense, que é a colocação do semáforo na Cipolate. Vidas serão poupadas, certamente, através daquela intervenção, da colocação de um semáforo. E fazer um pedido. No jornal, pude expor a fala do Cláudio que me fez a pergunta com relação aos investimentos, e o sonho que temos que o Carnaval de Vitória seja completamente financiado por recursos particulares. E queria deixar o pedido. Um projeto que apresentei no ano passado, de uma simpatia enorme, mas acabou derrapando por razão de vício de iniciativa, a inclusão de um livro didático, um livro escrito por autor capixaba, nas cestas básicas. Se há o vício de iniciativa, queria solicitar a Vossa Excelência a propositura de projeto semelhante, para que possamos levar cultura, um outro tipo de alimento que essas pessoas têm, porque a gente começa a reconhecer a importância da alfabetização e precisamos levar intelectualidade para essas pessoas. Precisamos ofertar isso. E, por fim, deixo com Vossa Excelência cada uma das perguntas que foi feita, encaminharei o vídeo que foi exibido de forma bruta, sem cortes, para que Vossa Excelência possa ter ciência de absolutamente tudo que foi passado e agradecer o momento que a gente tem passado. Reconheço que a escolha que fiz de apoiar Vossa Excelência foi acertada. Não tenho dúvidas disso. Não reconheço, não permiti imposições partidárias
quiseram atravessar o caminho, forças que se julgavam maiores, quiseram interferir, mas sinto que acertei. Isso é confortante, o sentimento de que acertamos. Obrigado, vereador Davi. Prefeito, pelo tempo de 3 minutos. Obrigado, vereador Davi Ismael. A informação do secretário Wallace Valente é que a previsão é até o final de fevereiro. Ele colocou dia 20, mas vamos dar uma margem aí até o final de fevereiro para que os equipamentos cheguem lá. A iniciativa, o questionamento de Vossa Excelência, a sugestão de Vossa Excelência para que o financiamento do Carnaval seja feito cada vez mais com verbas particulares, ele já está em curso. À medida que nós vamos profissionalizando, a gente vai tendo condição de um aporte, e essa é a ideia, esse é o caminho, para que esse evento turístico possa cada vez mais ter a participação da iniciativa privada. Sobre o projeto do livro didático, certamente o veto, como todos os outros vetos, geralmente ele se detém a aspectos constitucionais, mas a ideia é uma ideia fantástica e eu quero, com Vossa Excelência, voltar a discuti-la num formato que nós possamos atendê-lo. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Luiz Emanuel, tempo de 5 minutos. Obrigado, Davi. Valeu, bacana, hein? Inovou bem, ficou legal. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, senhor prefeito Luciano Rezende, primeiro saudar todos os funcionários da Prefeitura de Vitória, que já estão aqui há bastante tempo, bem antes da sessão começar. Uma demonstração de tenacidade e definitiva participação nos desígnios dessa cidade. Secretários municipais, subsecretários. Eu queria primeiro registrar, prefeito, que da última prestação de contas para essa, Vossa Excelência, do ponto de vista político, parece que começa a melhorar. Vossa Excelência teve um pouquinho mais de cuidado para não deixar de reconhecer alguns avanços que foram feitos em gestões anteriores nessa cidade. Aliás, gestões que Vossa Excelência participou, efetivamente. E que, por si, talvez possa ter dado a Vossa Excelência um pouco de ensinamento do que é gestão pública. Eu destaco aqui, e eu quero usar a mesma dinâmica que o vereador Davi Ismael usou, os 5 minutos, mais 3, depois mais 3. Vossa Excelência discorre sobre 4 temas que, segundo Vossa Excelência mesmo, são 4 destaques municipais que ganharam o âmbito nacional e internacional. A gestão compartilhada, que é um tema recorrente da sua incrível capacidade de tentar convencer as pessoas de algo que eu não consigo enxergar. A vitória alfabetizada, o botão do pânico e onde anda você. Botão do pânico, prefeito, sinto muito, mas essa não é a ideia original da Prefeitura de Vitória. Essa é uma ideia do Tribunal de Contas, do ex-prefeito Ferroza, do ex-presidente do Tribunal de Justiça, Ferroza. Vitória alfabetizada, Vossa Excelência sabe bem disso, que é uma adequação que Vossa Excelência está fazendo no município, em muito boa hora, né, de um programa federal, do governo federal. Gestão compartilhada, prefeito. Eu, sinceramente, depois de um ano de mandato, o que Vossa Excelência chama de gestão compartilhada, eu chamo de experimento. É mais ou menos assim. A gente coloca em discussão, se der certo, ótimo. Se não der certo, a gente diz que aquela sugestão que foi aplicada, que possa ser incorporada a essa ideia, é parte da responsabilidade da população. As pessoas esperam mais nessa cidade. Aliás, Vossa Excelência, que consegue condenar tudo que passou, parece que dentro de ter nos descoberto Vitória há 1 ano e meio atrás, não pode deixar que o erro prevaleça. E tem tantas coisas que têm acontecido. Por exemplo, calçadão de Camburi, Vossa Excelência prometeu no verão passado, não conseguiu cumprir, prometeu de novo agora e também não deu certo ainda. Nem a faixa amarela que foi pintada para tentar o exercício de fazer com que os skateadores, os patinadores e outras modalidades que pudessem passar naquele calçadão foi concluída. Ficaram em torno de 700 metros e o resto do calçadão, no período mais contundente do turismo em Vitória, ficou absolutamente embolado. Todo mundo junto e a Guarda Municipal sem orientação para ordenar o que, na verdade, estava desordenado. Coisas simples, de verdade, e que não foram resolvidas até agora. Mas eu discutiria com Vossa Excelência coisas importantes, além das simples. Aliás, quem nos dera que o mais simples fosse visto como mais importante, né?
porque Vossa Excelência fala de uma reforma de uma escola e de qualquer equipamento público como se fosse uma mudança. Os elementos que Vossa Excelência traz, essa cidade toca no piloto automático há muito tempo. Bons gestores passaram por aqui e deixaram essa coisa funcionando de maneira azeitada. Então não tem novidade nenhuma, não há mudança. Aliás, prefeito, sobre o quesito onde anda você, eu chamaria atenção para a Gazeta do dia 16 de janeiro, bem recente. Está aqui, ó. Moradores perdem espaço para viciados em crack. Onde andam essas pessoas que estão sendo retiradas das ruas de Vitória? Estão fazendo que tipo de tratamento e aonde? E quantas são? Estão usando o aluguel social que essa Câmara aprovou? Quantas são? Mas a gente pode ir além. A mesma Gazeta mostra que flanelinhos resolveram agora as ruas estão tomadas pelos flanelinhas. Isso é, na verdade, a demonstração de uma cidade que ainda precisa de muita coisa para acontecer. Ela não é diferente da anterior, das anteriores. Mas eu chamaria a atenção, prefeito, para algumas questões da sua administração. Licitação de iluminação pública, 48 milhões de reais. Foi suspensa 2 vezes. 48 milhões de reais, 36 milhões de reais para obras de iluminação pública, tratando Vitória como terra arrasada nessa área. E não é. Vitória foi premiada nacionalmente pela sua capacidade de inovar em iluminação pública. 12 milhões de reais para manutenção do equipamento de iluminação pública. Ou seja, é preciso explicar para a cidade por que não consegue fazer uma licitação nem da iluminação pública, nem do lixo, nem de parquímetro. Ou isso não é inoperância administrativa, ou não é falta de gestão. Porque a desculpa de que o Tribunal de Contas controla tudo, às vezes eu tenho a sensação que vocês estão com medo de gastar dinheiro, que é público, e precisa ser usado para melhorar a cidade. Você vai usar... Eu vou aguardar o prefeito responder o que eu já perguntei. Obrigado, vereador. Prefeito, pelo tempo de 5 minutos. Vereador Luiz Emanuel, eu não vou fazer nenhum comentário sobre seu julgamento ao nosso governo, ok? Ok. É um direito de Vossa Excelência. Vossa Excelência, assim como todos os outros derrotados na eleição, fizeram esse discurso aí, e eu me curvei à vontade de Deus e da população de Vitória, que me deu a honra de liderar essa cidade. Então, o que Vossa Excelência pensa sobre o nosso governo, sinceramente, eu, como democrata e respeitador de opiniões alheias, mesmo que eu discorde totalmente do que está sendo falado, é de total humildade e respeito. Então, Vossa Excelência pode julgar o governo da forma que achar melhor. Ok. Sobre a ação, e aí eu vou me ater concretamente às perguntas. Sobre a ação do calçadão de Camburi, Vossa Excelência faz uma crítica frontal ao Ministério Público do Espírito Santo, às lideranças esportivas, à prefeitura, que trabalharam durante 1 ano na produção daquelas decisões que estão lá hoje e que são um avanço. Nós tivemos uma baia de estacionamento que recebeu um skate park. Vossa Excelência tem que fazer esse discurso lá para os skatistas, para ver se eles concordam, porque todos eles estão extremamente satisfeitos. No calçadão, existe uma questão que é nacional. Todos os calçadões de praia no Brasil têm esse tipo de problema. Em Vitória, nós temos um agravamento, porque o calçadão não é só de pedra portuguesa. Ele é um calçadão liso. E na hora que ele se tornou um calçadão liso, ele se transformou num objeto de desejo de patins e skatistas, patinadores e skatistas. Então, nós estamos num processo que Vossa Excelência não participou, eu convido a participar, de várias discussões que aconteceram ao longo do ano, para que Vossa Excelência possa, então, contribuir com a sugestão, no espírito da gestão compartilhada, para nos ajudar a solucionar o problema. Nós avançamos em relação ao ano passado, todos ou quase todos reconhecem isso, mas ainda não é a solução ideal. Então, nós queremos receber de Vossa Excelência, que tem uma inteligência privilegiada, as sugestões para lidar com o problema. Mais do que apontar que não funciona, nos orientar. Essa gestão é uma gestão compartilhada que chama todos para que possam se sentir um pouco prefeitos e prefeitas. Então, eu estou solicitando que Vossa Excelência transforme a sua energia também em sugestão. E vou aguardá-las, para que a gente possa voltar aqui já dizendo, essa sugestão foi do vereador Luiz Emanuel, resolveu o problema, e
resolveu o problema e essa sugestão, então, foi incorporada. Em relação a onde anda você, nós temos, Vossa Excelência colocou a foto que eu mencionei. Vossa Excelência pode passar diariamente na frente da Praça do Cauê, que não vai ver mais essa foto. Infelizmente, essas fotos de que tudo está funcionando não ocupam primeira página. Então, lá hoje a realidade já é diferente. E o Onde Anda Você tem toda a documentação de como essas pessoas foram encaminhadas. Ao contrário do que Vossa Excelência coloca, esse projeto está recebendo elogios, está servindo como referência em todo o país. Para mim, isso é suficiente. Então, essas foram as poucas perguntas que Vossa Excelência fez, e a todas as outras foram críticas aos programas, o que, evidentemente, é livre, pode fazer à vontade. Ok, prefeito. 3 minutos, vereador. Bom, prefeito, a primeira coisa que eu queria que Vossa Excelência compreendesse, talvez Vossa Excelência tenha esquecido um pouco, apesar de ter passado 4 mandatos de vereador nessa casa, que a minha função aqui não é executar, não. Eu estou aqui para legislar e fiscalizar. Essa é a prerrogativa que a Constituição da Câmara Municipal de Vitória me outorga. Foi para isso que a população me colocou, que, aliás, Vossa Excelência não tem traço de humildade tão grande assim, porque fica claro como é que Vossa Excelência fica incomodado quando alguém faz uma crítica. A minha contribuição está sendo dada para tentar corrigir rumos. Eu vim aqui há 6 meses atrás e falei de algumas coisas que o senhor não respondeu, como não respondeu agora. Aonde estão sendo tratadas as pessoas que são recolhidas nas ruas? Vossa Excelência tem um dado aqui, prefeito, de 700 e poucas pessoas que andam pelas ruas de Vitória, mas já foi 200 e poucas pessoas, a cidade está aumentando. Está aumentando muita gente, tem uma contradição colocada nisso. A minha preocupação é como vereador e como cidadão. É como uma pessoa que tem responsabilidade, tanto quanto o senhor, com o resultado que as pessoas esperam da administração. O meu papel eu vou cumprir. Fique tranquilo. Não se incomode, porque a crítica ela precisa ser absorvida. E a minha forma de contribuir com a administração é, muitas vezes, indicar o rumo. Vossa Excelência tem uma gama de secretários, de pessoas executivas, aliás, que precisam mostrar o que vieram. Se Vossa Excelência perguntar, prefeito, para essa cidade, qual o nome da sua secretária de saúde, ninguém sabe. Só a pessoa parou para pensar nisso? Não sabe. Aliás, não sabe, às vezes, nem que tiveram 2 já. Nós tivemos uma e agora mais outra, que eu espero que seja muito boa, não a conheço, mas a cidade não sabe, tá certo? A cidade precisa saber o que vai ser feito com a sua gestão. E sou eu que posso aqui, de maneira modesta, dar a minha parcela de contribuição para orientar rumos que eu não concorde com eles. Portanto, por exemplo, prefeito, as obras inacabadas, só falo da fábrica 747, falou há 6 meses atrás aqui, como uma tentativa de mostrar o que vai... Quanto tempo vai demorar para entregar a 747? Nós vamos entregar no final do ano, daqui a 6 meses? Eu acho que é uma natural contribuição que eu possa dar. Quanto custou os quiosques de Camburi, prefeito? O senhor está entregando os quiosques de Camburi, qual o preço final do quiosque? Se eu não estiver enganado, é perto daquilo que praticamente maculou a gestão do ex-prefeito João Cosa. O valor não é tão diferente assim. Então, o que está mudando? Qual é a mudança? Mudança, prefeito, para concluir, ao meu juízo, e Vossa Excelência prometeu isso com muita ênfase, continua falando dessa mudança, é para corrigir quase tudo que estava errado. Então, não pode só dados superdimensionados das suas ações, e eu reconheço que algumas coisas Vossa Excelência precisa fazer, até porque a cidade tem, ela recolhe lixo, ela pinta faixa. Eu, por exemplo, prefeito, pode dar um dado que não é tão consistente como Vossa Excelência às vezes tenta mostrar. Eu pedi ao secretário Marques da Mata para pintar a faixa de pedestre que fica em frente ao portão da PAI. 4 meses demorou isso. 4 meses. Em frente à PAI, para recepcionar crianças que precisam daquele espaço para poder descer, chegar, entrar e sair. Então, não tem tanta ação efetiva da administração como Vossa Excelência às vezes tenta mostrar. E eu preciso dizer isso aqui. Então, me permita, eu espero que Vossa Excelência compreenda a minha modesta contribuição, e será sempre assim, tá certo? Eu, prefeito, para terminar, literalmente, eu me sinto completamente à vontade, sou autônomo e independente nessa casa para cobrar e para construir o mandato que a população espera que eu faça, para poder ajudar a administração de Vossa Excelência a corrigir rumos. E eu vou fazer isso com modéstia, mas com incisividade. Obrigado, vereador Luiz Manuel. 3 minutos, prefeito. Eu, novamente, não consigo aqui identificar nenhuma pergunta. Agradeço a contribuição de Vossa Excelência e respeito profundamente sua opinião. Muito obrigado. Mas o senhor pode me responder aonde andam vocês? Já respondi, Excelência. Não já respondi. Qual o tratamento dado a essas pessoas que estão fora da rua? Onde elas estão, prefeito? O senhor falou de 700 que estão desaparecendo, vereador, não estão aqui. Vereador, não tem... Me responda. Vereador, qual o tipo de tratamento e aonde eles estão? Por favor.
Eu... O senhor disse que não tem pergunta. Tem uma pergunta, o senhor não respondeu até agora. Ok, vereador. Vereador, por favor. Pode responder. Não, ele não vai falar. O formato é debate ou é tréplica, senhor presidente? Não, o vereador já encerrou. Eu peço até que possa. Eu vou sentar. Não tem mais resposta, Ok. não, prefeito? Não, vai ter resposta, Ah, vereador, tá. mas não tem outra fala de Vossa Excelência. Ok, vereador. Ok, ele vai aguardar dali. Se eu puder responder, porque aí fica mais fácil, né? Eu vou repetir o que eu falei, Vossa Excelência está emocionado, não entendeu. Os dados de onde anda você estão nos portais da Prefeitura, todos eles. Inúmeras reportagens que indicam que de 732 moradores de rua, nós temos hoje menos de 200 e há 10 dias nós temos contado menos de 50 moradores na cidade. Muitos deles são de outras cidades, retornaram ao seu local, muitos deles foram para os abrigos da Prefeitura de Vitória, outros foram para o aluguel social, outros retornaram para suas residências em Vitória e na Grande Vitória. Todos esses dados são computados. Para a Prefeitura de Vitória, essas pessoas todas têm nome, endereço e história. A Secretaria de Assistência Social pode dar para Vossa Excelência todos esses dados. Eu não posso aqui recitar endereço e nome de 732 moradores, e agora tem menos de 200, mas a Secretaria de Assistência Social tem todos esses dados. Ok? Muito obrigado. E no tempo que ainda me resta, eu gostaria de agradecer Vossa Excelência. Vossa Excelência repete o discurso que Vossa Excelência conhece, e esse discurso é um discurso que a gente já lida com ele há muito tempo. Muito obrigado. Vamos continuar trabalhando para que possa respondê-lo. Vossa Excelência fez parte disso. Vereador Luiz Paulo Amorim, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, prefeito Luciano, vice-prefeito Vaguinho, nobres pares, e a todos aqueles que estão presentes aqui, funcionários, pessoal da casa. Eu queria fazer uma pergunta aqui, senhor prefeito, e também, num primeiro momento, parabenizá-lo, porque o ano de 2013 não foi um ano fácil, não só para a Prefeitura de Vitória, como as várias prefeituras do Estado do Espírito Santo, onde a receita caiu bruscamente e, no final do ano, nós fomos premiados com aquela chuva violenta que destruiu muitos municípios e aqui em Vitória também criou alguns problemas. E eu gostaria de parabenizá-lo juntamente com sua equipe que conseguiu transpor esse momento com a maior tranquilidade possível. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, na administração anterior, foi dada ordem de serviço para a construção da unidade de saúde de Eucalipto. Foi dado, a comunidade ficou toda feliz, satisfeita. Na hora que iria executar a obra, houve um problema, juntamente com a UFS, em função de não estar liberado o terreno. Não sei o que houve no erro de documentação, mas ocorre que a comunidade ela ficou, a unidade de saúde Eucalipto. Aí, na realidade, a comunidade ela ficou a ver navios. Então, eu gostaria, nós tivemos uma reunião com Vossa Excelência, justamente com a comunidade, e eu gostaria que o senhor nos pudesse repassar em que pé está essa conversa com a UFS, para que seja liberado esse terreno, para que se dê andamento na construção da unidade de saúde. A outra questão é da região de Maruípe, que está recebendo uma das obras mais importantes que tem, é a questão da macrodrenagem. A gente viu que, com toda essa chuva que caiu no período de dezembro, essa macrodrenagem, mesmo ela não estando totalmente executada, ela conseguiu absorver muito e o sofrimento da nossa região, aí, do povo da nossa região, foi bem menor. E a obra que vem desde a administração anterior, a gente também tem que reconhecer isso, mas que com certeza trará enorme contribuição. Porém, existe uma questão que eu gostaria de estar perguntando a Vossa Excelência, e que eu estive reunido com um grupo de moradores daquela região ali de Santa Cecília, e para concluir essas galerias, faltam 440 metros, que vai desde a escola Suzete Coendê até o
o Anchieta. Então, a informação que a gente tem que parece que essa obra vai ser paralisada em função de que não vai ocorrer um aditivo. E a comunidade está muito preocupada com relação a esse complemento da obra. A obra de macrodrenagem, a parte que vai de Suzete Coendê, a galeria de Suzete Coendê até Anchieta. Então, a comunidade está muito preocupada com esse sentimento de que não haverá a construção desse restante de galeria. Então, a gente gostaria de ouvir do senhor aí como é que está sendo encaminhado isso aí. E, por fim, como as chuvas destruíram várias casas, a gente sabe que teve algumas famílias que perderam todas as suas casas. E agora eu estive conversando com o Jonathan, da Defesa Civil, Jonathan, e ele me falou que todos os processos foram encaminhados para a Prefeitura, fazendo um relato de que realmente aconteceu. Gostaria de saber quais são as medidas que serão tomadas pela Prefeitura, principalmente com esse pessoal que perdeu toda a sua casa, todo o seu lote, né? Porque teve deslizamento que foi lote, foi casa, foi tudo. Então, eu gostaria de saber o posicionamento da Prefeitura com relação a isso. E, demais, gostaria de agradecer. Não vou ficar para trás. Obrigado, vereador Luiz Paulo Amorim. Prefeito, pelo tempo de 5 minutos. Eu preciso dos dados das unidades de saúde e, basicamente, esse dado da unidade de saúde de Eucalipto. Vereador Luiz Paulo Amorim, nós tivemos na cidade de Vitória aproximadamente 27 famílias desabrigadas e pouco mais de 100 pessoas desalojadas, né? A diferença entre o desabrigado e o desalojado é que o desabrigado não pode voltar, ele perdeu sua casa. E o desalojado, depois que a chuva passa, ele volta. Praticamente todos os desalojados já retornaram à sua residência. E os desabrigados, eles já se encontram recebendo aluguel social, já se encontram na fase de cadastramento para isenção de IPTU e já se encontram fazendo a discussão para um grupo de trabalho para as obras de reconstrução de suas casas e de suas regiões, quando isso é possível, ou de programas habitacionais que vão fazer com que essas pessoas possam reconstruir suas vidas. Esse processo, detalhadamente, é conduzido pela Defesa Civil e pela Secretaria de Assistência Social, principalmente, mas por outras secretarias da Prefeitura de Vitória. Sobre a obra de macrodrenagem de Maruípe, pode ficar tranquilo que aquela obra será terminada em todos os seus trechos, levando a água daquele grande reservatório para a estação de bombeamento do Canal de Camburi, estação de bombeamento de Santa Luísa, fazendo com que aquela região tenha o sistema perfeito. Não há nenhum motivo de preocupação na interrupção dessa obra. Isso é uma sequência. E, por último, a Unidade de Saúde Eucalipto, nós já iniciamos conversa com a Universidade Federal do Espírito Santo. Como essa é uma área que depende de licença em nível federal, ainda não foram concluídas, e nós voltaremos à discussão, pois a área disponibilizada pela UFES é menor do que aquela que a gente pretende. Então, nós vamos ter que buscar uma solução numa área maior, caso esse sistema não funcione. Obrigado. Vereador Balão. Quero dar uma boa noite a todos, todas, cumprimentar o senhor prefeito, junto com o seu vice, Vaguinhito, e todo o staff da prefeitura presente a essa casa. Cumprimentar o senhor presidente, vereadora Neuzinha, vereador Zezito Maio, vereador Wanderson Marinho, eu vi aqui o Robinho do CPV, nosso 16º vereador Toninho Loureiro, e não vi aí o nosso querido 17º vereador, o nosso querido índio Pafúncio. Mas, senhores vereadores, senhor prefeito, outro dia eu vi uma nota no jornal que dizia que tinha vereador do bem, vereador bem intencionado e vereador do mal. Eu não quero entender que essa Casa Legislativa, uma casa democrática,
que vem aqui desqualificar A ou B pela sua divergência. Mas gostaria, senhor prefeito, muito se falou no passado que as peças orçamentárias seriam peças fictícias. Vossa Excelência encaminhou o projeto Plano Plurianual 2014-2017 com os seguintes indicadores de previsão orçamentária. 2014, 1 bilhão 810, 2015, 2 bilhões 377, ou seja, mais de 32% em relação a 2014. 2016, 2 bilhões 526, ou seja, mais 6%, diferença de 148 milhões. Em 2017, o orçamento cai para 2 bilhões 431, menos 3,76. Temos, desse ano para 2015, um crescimento de mais de 560 milhões, ou seja, de 2014 para 2015, mais de 560 bilhões, ou seja, mais 32% em relação a 2014. Depois tem uma diminuição de 100 milhões, de 2016 para 2017. São números que me preocupam, senhor prefeito, porque o senhor disse aí que em 2012 foi menos 100 milhões, e o que me leva a me refletir. O planejamento da prefeitura, ele é fictício ou não teve planejamento? Essa é a minha primeira pergunta. 14º salário, senhor prefeito. Lei 8.374, que foi instituído a gratificação do 14º salário dos professores do Sistema Municipal de Ensino. Recentemente, nessa casa aqui, foi citada acerca de projetinhos, que seriam aquelas matérias inconstitucionais aprovadas por esta casa, e que são alvo de ações de inconstitucionalidade por parte do Poder Executivo Municipal, gerando um custo desnecessário. Essa matéria que foi utilizada como palanque eleitoral nesta casa, encontra-se suspenso por efeito do Madim. E muito me estranha que Vossa Excelência esteve aqui dia 17 de julho para fazer a sua primeira prestação de conta, e no dia 18 a Prefeitura entrou com ADIM, com relação a essa lei. Aí, palavra de Vossa Excelência em sua primeira prestação de contas. O senhor falou aqui, está registrado nos anais dessa casa. Vossa Excelência afirmou: nós não vamos fazer coxa de retalhos. Já conversamos com o vereador Gandini, que é o autor da proposta. Ela é uma proposta muito interessante e ela vai junto com o sistema de remuneração, que nós vamos instituir no ano de 2014. Nós aprovamos nessa casa, senhor prefeito, em 2013, um investimento de mais 30% em educação, como Vossa Excelência registrou aqui. Esse patamar de 30% de investimentos em educação está contemplado esse sistema de remuneração do 14º salário? Viria junto de acordo com a fala de Vossa Excelência na sua última prestação de conta? Isso é que eu preciso saber. Quero novamente retornar. O vereador Luiz Emanuel já questionou a questão dos quiosques aqui. Vossa Excelência também afirmou aqui dessa tribuna na sua prestação de conta. Olha o que Vossa Excelência falou, senhor prefeito. A empresa já assinou um termo de compromisso com o município, se comprometendo a terminar as obras até dezembro de 2013, com sanções caso isso não se realize. E em dezembro, Vossa Excelência foi para o programa Bom Dia Espírito Santo, os quiosques estão todos prontos. É fala de Vossa Excelência, está lá registrado no Bom Dia Espírito Santo. Vereador. Qual o valor final dos quiosques? Vereador Gandini, eu queria um tempo maior, porque Vossa Excelência deu 40 minutos para o prefeito, o regimento diz que é 40, depois o senhor deu mais 21 minutos para ele. Ok, vereador. E aqui nós temos alguns vereadores que falaram 10, eu preciso pelo menos de mais uns 8 minutos. Não, vereador, aí é um tratamento totalmente aí Vossa Excelência está fazendo um tratamento diferenciado. Porque o senhor não está cumprindo o regimento. Não nenhum tempo, vereador. Entendeu? Mas eu só estou pedindo. Vossa Excelência deu mais, além do tempo regimental,
Na apresentação do prefeito, o senhor deu mais 21 minutos, seu presidente. Vereador, se o senhor quer fazer cabo de guerra comigo, Não, eu não entendi. O senhor está aqui para cumprir... O senhor permite que eu faça as demais perguntas? Assim como o senhor me permitiu quando eu fiz com o João. Então, eu peço que você cumpra como você me fez fazer 3 minutos aqui, vereador. Não, vereador. 3 minutos. Não, vereador. 3 minutos. Descumprindo o regimento, vereador. Quando eu estava sentado nessa mesa aí, vereador, eu me recordo bem. Eu vou pegar a filmagem que deve existir. Então, tá bom. Então, o senhor me permite fazer as perguntas? Eu permito que você... Mais 3 minutos, vereador. Mais 3? Depois você tem a réplica. Mais 3 minutos. Senhor prefeito, foi firmado com a empresa CADES, logo Sociedade Anônima, um contrato num valor de R$ 1.741.657. O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Vitória. Diante disso, e considerando que a CESAM e o governo do Estado já avançaram bastante no quesito saneamento e tratamento das águas de esgoto no âmbito do município de Vitória, eu gostaria que o senhor me informasse, antes do lançamento do edital de concorrência, o que culminou na contratação dessa empresa. Foi realizado algum levantamento técnico, a fim de se verificar se não era possível que o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Vitória fosse elaborado pelos próprios servidores técnicos que já compõem o quadro de servidores do município? Ou se gastou mais R$ 1.741.000 para fazer esse plano? CESAM já deve ter isso. Senhor prefeito, geração de emprego e renda. No final do mês de janeiro, agora de 2014, foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego o ranking do emprego no país. Dentre os 78 municípios do Espírito Santo, Vitória ficou na antepenúltima colocação com um saldo negativo entre contratações e demissões, ou seja, menos 282 empregos. Ou seja, se demitiu mais do que se contratou na capital. Nos últimos 8 anos, esse saldo foi superior a 56 mil, uma média positiva anual de mais de 7 mil entre admissão e demissão. O município da Serra, por exemplo, que também vivenciou uma nova administração, ficou em primeiro lugar no ranking, com um saldo positivo de mais de 5 mil. Eu gostaria que o prefeito, se possível, me informasse se tem conhecimento acerca desses dados e qual a parcela de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Vitória no enfrentamento dessa questão e na diminuição desses empregos. Senhor presidente, eu tenho mais algumas perguntas, mas infelizmente vereador. Eu vou obedecer a Vossa Excelência. Olha, eu vou começar respondendo esse negócio aí dos 282 cargos. Provavelmente foi os 200 cargos comissionados. Não é cargo comissionado, eu cortei na prefeitura, porque um número desse... Vereador, não é debate, vereador, olha, por favor. Eu vou pedir ao presidente... todo mundo está entendendo o que está acontecendo, né? Existe um ambiente que não é de prestação de contas, né? É um ambiente que remete à campanha eleitoral, né? Vamos permitir para que eu ouvi Vossa Excelência atentamente, de Vossa Excelência para que tenha educação, para que me ouça aqui no período em que eu vou falar, mesmo que Vossa Excelência não concorde. Eu sou bem educado, Excelência. Eu vou obedecer a Vossa Excelência. Muito obrigado. Provavelmente esses 282 empregos a menos em Vitória devem ter os 200 cargos comissionados que nós cortamos da prefeitura, que estava inchada, Excelência. São 282, 200 ali já sai da prefeitura. Se não foi isso, deve ter sido por causa do Fundap, que foi cortado pelo governo federal e abateu as finanças da prefeitura de Vitória, eliminando mais de 150 empresas fundapianas na cidade. Uma decisão do governo federal. Então, Vossa Excelência pode procurar vários aspectos que vai encontrar a resposta. Vossa Excelência está criando um fato em cima de um dado que eu desconheço, 282 cargos, numa cidade de 358 mil habitantes. Vamos ser razoáveis, certo? Plano de saneamento básico na cidade de Vitória. Nós temos áreas na cidade de Vitória absolutamente em situação vergonhosa.
há muitos anos, e Anguetá é uma delas. A maré sobe, o esgoto entra dentro das casas de Anguetá. Se Vossa Excelência não concorda que a Prefeitura de Vitória faça projeto de saneamento para resolver aquilo lá, eu sinto muito, nós vamos fazer e vamos resolver. Em relação à questão dos quiosques, nós chegamos na Prefeitura de Vitória com os quiosques praticamente todos pagos. O que nós fizemos foi uma auditoria rigorosa para que nos conduzisse no término dos quiosques. Eles estavam praticamente pagos, foram projetos gestados, criados, pensados, desenvolvidos, todos na administração passada. Então, o senhor tem que fazer essa pergunta para a administração passada. Nós tivemos que fazer a decisão se a gente ia manter aqueles quiosques inacabados na praia de Camburi ou acabar com aquilo que seria muito menos prejuízo para a população. Em dezembro, todas as obras foram concluídas. Todas. Nós estamos em processo de licitação agora para a utilização dos quiosques. Então, aquilo que eu prometi na minha primeira prestação de contas foi cumprido no prazo que eu prometi. Em relação ao 14º salário, o mérito da discussão é importante, porque remete a uma melhor remuneração de professores, e a proposta é uma proposta que está sendo discutida com um programa de méritos e de desenvolvimento de melhor remuneração do magistério, que será desenvolvido ao longo do ano de 2014. Então, Vossa Excelência pode ficar tranquilo, porque essa discussão de melhoria de remuneração dos professores é uma prioridade para nós. Fizemos a reposição de toda a inflação no primeiro ano e demos o ticket de alimentação para os educadores, que era um desejo de mais de 10 anos, um sonho de mais de 10 anos que não era realizado, e nós realizamos. Então, Vossa Excelência, embora tenha tido a preocupação somente agora com essas questões, nós estamos trabalhando no sentido de resolvê-las e são decisões que vão ser tomadas ao longo de um processo de melhor remuneração dos educadores. Eu só identifico aqui essas perguntas. Os demais são considerações que Vossa Excelência faz também, que eu respeito profundamente, embora me reserve no direito de não concordar. Em relação à previsão de orçamento da Prefeitura, essas previsões, elas lidam com a inflação. Vossa Excelência falou aqui 2 vezes 6%, 6%. É mais ou menos o que se prevê das inflações. É isso. E o município trabalha com uma realidade de captação de recursos que é completamente diferente do passado. Então, nós temos que prever no PPA aquilo que a gente imagina que seja. Na lei orçamentária, a gente vem ano a ano corrigindo os rumos. Então, nós fizemos um orçamento no ano de 2014, fizemos a previsão até 2016 no PPA, mas ao longo do ano a gente vem fazendo a adaptação. A diferença que está sendo prevista aqui é que nós faremos uma política de captação de recursos agressiva até o ano de 2016. E, evidentemente, nós não podemos responder por quem vai estar aqui no ano de 2017. Por isso é que a gente retira esse componente e aí é uma queda da previsão. A Secretaria de Fazenda está aqui, o secretário Alberto pode lhe explicar detalhadamente todo esse processo, que será, evidentemente, corrigido para o orçamento que é anual. 3 minutos, vereador. Não, eu só queria dizer ao prefeito que as perguntas que foram feitas aqui, os questionamentos, foi em cima de dados técnicos das instituições, inclusive dados técnicos fornecidos pela própria prefeitura. Todos os dados estão aqui, se a imprensa quiser, a gente pode estar disponibilizando. Aqui nós não estamos inventando a roda, senhor prefeito. Os questionamentos foram feitos em cima de dados técnicos. Agora, se o senhor quer desqualificar essa pergunta, eu vivo numa democracia, respeito as divergências. Se o senhor não respeita, fica aqui a minha lástima com relação a Vossa Excelência no que o senhor coloca. Parece que quem diverge, quem questiona, é do mal, como foi colocado lá no jornal. E eu digo ao senhor que eu vou continuar fiscalizando, vou continuar cobrando, como eu fui hoje lá na garagem da prefeitura, recebi o senhor ontem, e ele me disse que a garagem da prefeitura está virando estacionamento particular. Hoje eu fui lá, entendeu? Realmente constatei os carros, aí nós precisamos verificar, senhor prefeito, se aqueles carros são de particular, porque dormiram lá dentro da prefeitura, ou se são de funcionários, e aí nós vamos investigar, e se precisar, nós vamos mandar denúncia para o Ministério Público, certo? Recebi também denúncia que tinha aquelas roupas arrecadadas, fui lá, só que não encontrei os administradores da prefeitura lá, não encontrei,
certo? O horário lá administrativo é de 8 horas, 8h40 saí de lá, não vi um funcionário, eu só vi a segurança lá, 6 seguranças da segurança patrimonial, então eu vou continuar fiscalizando. E não pense, senhor, que o senhor vai me desqualificar aqui, ou desqualificar qualquer vereador que faz oposição, que o senhor vai ter aqui um vereador contra, certo? Eu vou questionar e vou cobrar, não vou terceirizar o meu mandato. Prefeito, pelo tempo de 3 minutos. Olha, eu volto a dizer que as considerações são considerações livres, é função da Câmara fiscalizar, não é função da Câmara invadir áreas da Prefeitura de Vitória, não é função da Câmara fazer isso é contra a lei, não é função da Câmara exorbitar, mas é função da Câmara fiscalizar. E, evidentemente, é do jogo político há algumas coisas que eu compreendo, mas eu respeito profundamente. As respostas foram respondidas, todas elas, no campo técnico, e as demais considerações eu respeito profundamente, humildemente, e o processo é assim mesmo. Muito obrigado, vereador Bolão, pela participação. Também agradeço a Vossa Excelência. Vereador Namichek, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, Gandini, senhores vereadores, vereadora Neuzinha, prefeito Luciano e sua equipe. A última vez que nós saudamos essa equipe, ela era uma outra equipe, era uma equipe com alguns dias de existência. Os profissionais, no plano individual, todos experientes, colocados no lugar certo. Mas hoje nós estamos diante de uma nova equipe, uma equipe que tem já um ano de acúmulo, e por isso podemos esperar, em 2014, um resultado muito melhor da Prefeitura. Hoje a Prefeitura tem aí o prefeito, parabéns prefeito, uma equipe consolidada, um ano difícil, um ano com pouco dinheiro, um ano com muita dificuldade, um ano que terminou, inclusive, com um grande problema, que foi o problema da chuva, e a equipe, já calejada, um ano, em 2014 vai apresentar um resultado muito melhor, 2015. Parabéns para essa equipe do prefeito Luciano, uma equipe que quase não foi mexida, uma equipe que vai se consolidando. E é isso que a cidade espera. Senhor prefeito, eu queria colocar algumas questões, mas os vereadores já abordaram diversos temas aqui. A questão mais política, nós estamos no ano de 2014, um ano que tem em si uma tentação. Nós temos aqui uma Câmara que funcionou muito bem em 2013, uma Câmara elogiada pelas ações desenvolvidas, e é por isso que a imprensa vai registrando que praticamente nós temos aí quase todo mundo candidato. Então, por um lado, uma ação coletiva feita por essa Câmara, dirigida pelo Gandini, conquistou esse capital político, que é colocar todos os vereadores em boa posição, em posição de vantagem para uma disputa eleitoral. Mas, por outro lado, nós temos também essa tendência de transformar essa casa numa rinha de disputa política. E aí eu gostaria de dizer, senhor prefeito, gostaria de dizer a essa equipe do prefeito que o povo de Vitória saberá discernir e não vai permitir que seus interesses sejam tomados como refém de uma disputa, porque 2014, o mundo não vai acabar em 2014, essa Câmara tem que sobreviver a 2014. E aí, senhor prefeito, puxando por esse lado da política, preocupado com o andamento dessa casa em 2014, por causa do ano eleitoral, eu gostaria de que Vossa Excelência colocasse algumas questões que são de interesse importante da cidade.
O governo do Estado está fazendo grandes investimentos em todo o Espírito Santo, governador Renato Casagrande. A sua relação e o esforço da administração de Vossa Excelência em se harmonizar com o governador Casagrande traz resultados bons. Queria que Vossa Excelência falasse sobre a harmonia da sua equipe com o governo do Estado. Vossa Excelência falou aqui da Quarta Ponte, tem o Portal do Príncipe, tem grandes investimentos pensados e planejados, e até em alguns em execução, como o BRT, para o Espírito Santo. Essa relação de harmonia, e também da relação de harmonia entre essa administração e o conjunto dos prefeitos da Grande Vitória, porque, prefeito Luciano, a chuva, que não respeita a divisa política administrativa dos municípios da Grande Vitória, abateu sobre todos eles, produziu consequências, produziu também a solidariedade. Então, essa relação de Grande Vitória